Olá, meu nome é Brenner, sou formado em produção audiovisual e mestre em cinema e audiovisual. Nessa aula, vamos falar sobre os primeiros anos do cinema, porque para a gente entender a produção audiovisual, para a gente entender como que se produz um vídeo, a gente precisa antes entender o nascimento do cinema. Vamos entender também como que essa linguagem foi se desenvolvendo com o passar dos anos e como que se deu a ascensão da indústria cinematográfica. Vamos lá? Bom, para estudarmos a história do audiovisual e do desenvolvimento da linguagem cinematográfica, nós precisamos partir de algumas perguntas. Como, por exemplo, como surgiu o cinema? Como que o cinema adquiriu uma linguagem? E como que depois se transformou em indústria, como a gente conhece hoje? Para começo de conversa, a gente precisa pensar a partir dos brinquedos ópticos. Os brinquedos ópticos foram dispositivos criados para dar a sensação da ilusão mesmo, né? Então, por exemplo, nós temos a lanterna mágica aqui no lado esquerdo, que é um dispositivo que foi criado há muitos séculos, lá no século XVII. E a lanterna mágica era basicamente uma pequena máquina que projetava imagens. Sabe o projetor que a gente tem na sala de aula, quando a gente vai assistir uma aula, assistir um filme? Era da mesma maneira, era um pequeno projetor, só que era de imagens estáticas, imagens paradas, como as fotografias. Então, era colocado ali dentro dessa máquina uma placa de vidro com uma pintura, com uma impressão, e quando era colocado ali, uma luz que estava dentro dessa máquina fazia essa pintura, essa imagem ser projetada numa tela, ser projetada numa parede. E aí funcionava como uma forma ali de um pequeno espetáculo, de um lazer para as pessoas que iam assistir. Alguns séculos depois, lá no século XIX, a gente tem o taumatrópio, que é essa figura aqui do meio. O taumatrópio era um brinquedo que tinha um formato circular. De um lado você tinha um desenho e de outro lado você tinha outro desenho. Então, como no exemplo aqui, de um lado nós temos um vaso, do outro lado nós temos a flor. Então, de um lado apenas o vaso, de outro lado apenas a flor. Quando esses dois, você coloca uma cordinha de um lado e uma cordinha do outro e você puxa, esse disco ele vai girar. Uma vez que ele gira, ele vai dar a sensação de que a flor está dentro do vaso por conta do movimento constante que ele está fazendo ali. E aí a gente começa a ver então essa sensação de movimento. Mais para frente a gente tem o surgimento do zootrópio, que é esse tambor, né, basicamente um tambor cilíndrico com fendas. Dentro desse tambor você tinha ali o desenho de alguma coisa, como no nosso exemplo aqui, um cavalo correndo. Quando esse tambor girava e você olhava através dessas fendas, você tinha a sensação de que o cavalo estava em movimento. Então a gente percebe que muito antes do surgimento do cinema já tinha uma busca pela sensação do movimento, porque a fotografia ela surge antes, né, só que com imagens estáticas, paradas, e aí começa uma busca incessante em fazer essas imagens se moverem. E aí então surge o cinetoscópio do Thomas Edison. Todo mundo já deve ter ouvido falar do Thomas Edison alguma vez. O Thomas Edison foi um grande inventor, inclusive inventor da lâmpada elétrica, e lá no finalzinho do século XIX, em 1894, ele cria o cinetoscópio, que na verdade foi uma criação do assistente dele, chamado William Dickson, e o Thomas Edison apenas patenteou a máquina. O cinetoscópio era uma máquina grande, como vocês podem ver aqui na foto, e somente apenas uma pessoa conseguia assistir as imagens através de um orifício. Então você colocava apenas um olho, você girava uma manivela e conseguia assistir ali pequenas apresentações do cotidiano, uma bailarina dançando, né? Nesse momento ainda não tinha som, eram apenas as imagens. Além disso, o cinetoscópio era uma máquina muito pesada, né? E também só reproduzia filmes para uma única pessoa por vez. Então ele apresentou algumas dessas características que não fez com que ele fosse uma máquina que fosse para frente, que desse continuidade no mercado. Até porque com o peso dele, para levar para outros países e disseminar isso, dificultava muito. Então surge o cinematógrafo dos irmãos Lumière. Os irmãos Auguste e Louis Lumière criam o cinematógrafo e lançam esse equipamento em 1895.
Lá nesse ano, também lá no finalzinho do século XIX, eles fazem a exibição, uma primeira exibição pública e paga de um filme que eles fizeram, que era o registro de um trem chegando em uma estação. Eles vão lá para o Grand Café Paris e nesse local eles fazem essa exibição, contam às pessoas que quem estava assistindo, quando viu o trem vindo na direção delas, meio que se assustou, quis sair dali achando que elas seriam atropeladas pelo trem. Isso porque as pessoas não tinham acesso às imagens em movimento. E aí elas passam a ter naquele momento. E quando elas passam a ter, aquilo se torna uma grande surpresa. E aí uma característica do cinematógrafo é que ele era basicamente 2 em 1. Como assim 2 em 1? Ele era filmadora e também era projetor. Então ele filmava, registrava as imagens e também projetava, além de ser um equipamento muito mais leve que o cinetoscópio do Thomas Edison. E aí o cinematógrafo então se disseminou pelo mundo. Os irmãos Lumière também trabalhavam muito com marketing em cima do cinematógrafo. Eles conseguiram lucrar muito com esse equipamento. Eles contratavam operadores para operar esse equipamento em outras cidades, em outros países, e isso foi se disseminando. Então, nós temos aí a evolução da linguagem audiovisual. E você poderia me perguntar o que eu quero dizer com linguagem? Por linguagem, a gente está falando aqui de técnicas, de códigos específicos das imagens e dos sons que fazem com que nós, enquanto espectadores, possamos entender o que tem ali no filme, a imagem, as mensagens que estão sendo transmitidas no filme. Então, ao longo da história do cinema, dos primeiros anos ali, vários cineastas começaram a tentar transformar essa linguagem, fazer essa linguagem ter um sentido, ter uma expressão, ter uma narrativa. E isso se deu porque logo nos primeiros anos a filmagem era feita com a câmera parada, com a câmera estática. Essa câmera não se movia. Pensa comigo, imagina que você está num teatro, assistindo uma peça de teatro. Você senta ali numa poltrona, numa cadeira, e você assiste apenas de uma única visão. Quando você assiste essa peça de teatro, você só tem essa perspectiva, você não tem outras, porque é dali do lugar de onde você está. Era basicamente dessa maneira que eram feitas as imagens em movimento, que eram feitas as imagens do cinema logo nos primeiros anos. Então, por isso ele ficou conhecido naquela época como teatro filmado, por se parecer, se assimilar com essa experiência do teatro de assistir a uma longa distância. Então, assim, os espectadores eles só tinham acesso a esse único ponto de vista. Se a gente olha aqui nessa imagem, nós temos aqui um pedaço, uma parte do filme Viagem à Lua, do Georges Méliès, que foi um grande cineasta da época também, um filme de 1902. Nessa cena aqui, nós temos os cientistas que estão planejando essa viagem à Lua e eles estão ali debatendo e conversando sobre essa viagem. E nesse momento, a gente vê tudo a longa distância. A gente não vê direito os rostos, nós não vemos detalhes, nós vemos tudo a longa distância. E o filme inteiro vai acontecendo dessa maneira e vários outros filmes dessa época também são vistos a partir desse único ponto de vista. Então, assim, visando isso, os cineastas inquietos, incomodados com isso, começaram a criar elementos, a pensar outras possibilidades para construir mais narrativas com dinamicidade, para que trouxessem novas narrativas e novas histórias diferentes a partir de outros pontos de vista também. E aí nós temos, por exemplo, o Georges Méliès e as trucagens. Trucagens, aqui no caso, a gente está se referindo aos truques. O Georges Méliès era um mágico nato, então ele foi muito inovador nos efeitos especiais. Ele que dirigiu o filme que eu falei anteriormente, que é Viagem à Lua. E ele realizou esses primeiros filmes de ficção científica, os primeiros filmes de fantasia, justamente porque ele fazia essas trucagens, esses truques. Ele fazia, por exemplo, alguns filmes em que ele fazia o personagem desaparecer da tela, ou um objeto que o personagem está segurando desaparecia da mão dele. Ele ia fazendo esses truques, esses ilusionismos, e o público ficava muito surpreso com aquilo ali. Então ele começou a contribuir com toda a parte técnica do cinema, com a questão dos cenários, da maquiagem, dos figurinos, que eram mais elaborados, mais envolventes. Só que o Georges Méliès também filmava ainda muito com a câmera parada. E aí nós temos, dentro desse desenvolvimento da linguagem cinematográfica, nós temos a escola de Brighton e que teve fortíssimas influências. A escola de Brighton ela teve como pioneiros o George Albert Smith e o James Williamson, lá no início dos anos 1900.
Ela ficou muito conhecida para o desenvolvimento da linguagem audiovisual, da linguagem cinematográfica, porque ela foi um dos primeiros núcleos, assim, um dos primeiros focos de ficar experimentando novas possibilidades com o cinema, novas possibilidades com as filmagens. E aí essas duas pessoas aqui, que foram esses pioneiros, eles trabalharam conceitos importantíssimos que depois contribuíram e influenciaram outros cineastas também a desenvolver cada vez mais essa linguagem. Como, por exemplo, os close-ups, que são aquelas imagens bem pertinho. Quando a gente vê, por exemplo, imagina uma cena em que a personagem está penteando o cabelo e a gente vê aquele pente de perto. Ou a gente vê a personagem pintando a unha e a gente vê as unhas de perto. A gente vê o rosto da personagem de perto. Isso são os close-ups, e eles começaram a trabalhar com isso. Eles também foram pioneiros nas dissoluções. Imagina comigo, você tem uma imagem A e uma imagem B. E aí a imagem A, ela está aqui aparecendo no filme, e agora vai entrar a imagem B. Quando vai entrar essa imagem B, ela vai ali entrando em cima da imagem A, fazendo com que a imagem A vá ficando para trás, vá se dissolvendo e vai entrando a imagem B até ela aparecer por inteira. Isso é a dissolução. E a escola de Brighton, o George Smith e o James Williamson foram pioneiros nesses aspectos. E aí, alguns anos mais tarde, nós temos o David Griffith, um cineasta estadunidense que era muito inquieto com a câmera estática, com a câmera parada. Então, David Griffith, fortemente influenciado pela escola de Brighton, ele começou a usar vários recursos ali que foram revolucionando a linguagem. Ele passou a movimentar a câmera. Se antes a câmera ficava parada, como se fosse ali aquele teatro filmado, ele pegou a câmera na mão e saiu filmando outras coisas. Saiu filmando de perto, de longe, de lado, de costa, de cima, de baixo, né? Então ele foi experimentando várias formas, vários planos, né? Isso é o que a gente chama de plano dentro de uma cena, filmar vários detalhes, vários aspectos e vários pontos de vista diferentes. Isso foi tornando as narrativas mais dinâmicas, porque você não ficava só vendo aquilo a longa distância, você via de perto, você via os objetos de perto, você via o rosto das pessoas e a expressividade dos personagens. Então as cenas elas passaram a ser bem fragmentadas, com planos, fazendo com que a narrativa realmente se tornasse mais dinâmica e a mensagem passasse a ser transmitida cada vez mais para o público, para as pessoas que assistem. E aí nós temos lá na antiga União Soviética alguns cineastas que também contribuíram muito com o desenvolvimento da linguagem cinematográfica. A gente pode citar alguns nomes como Dziga Vertov, o Lev Kuleshov, o Sergei Eisenstein, o Vsevolod Pudovkin. Esses cineastas eles contribuíram muito criando novas técnicas de montagem das cenas e planos. Então, só para dar um exemplo aqui, nós temos o efeito Kuleshov, que foi criado pelo cineasta Lev Kuleshov, por isso que leva o nome dele. Nesse efeito aqui, como que funciona? Nesse experimento que ele faz, ele filma um homem sem nenhuma expressão, parado de frente para a câmera. E o homem fica parado. Ele faz uma filmagem inteira de vários minutos com esse homem olhando para a câmera sem expressar nada. E ele não conta para esse homem o que ele ia fazer com aquela imagem. Depois, lá no processo da montagem, que hoje a gente chama de edição, quando a gente vai juntar ali os vídeos, o que a gente filmou e transformar num filme, quando ele leva isso para montagem, ele coloca esse homem olhando para a câmera, ele faz um corte e coloca uma criança dentro de um caixão. Depois ele coloca esse homem olhando para a câmera, faz um corte e coloca um prato de comida. Depois ele coloca de novo esse homem olhando e ele faz um corte e coloca uma mulher deitada como se estivesse olhando para esse homem. E aí ele fez esse experimento colocando isso que ele filmou, essa montagem que ele fez, ele colocou para um público assistir. E o público não sabia como que tinha sido feito esse trabalho. Quando o público assistiu, eles entenderam que quando o homem olhava para o caixão, o homem estava triste. Depois falaram que quando o homem olhava para o prato de comida, o homem estava com fome. E depois falaram que quando ele olhava para a mulher, ele estava tendo uma sensação de desejo. Só que, na verdade, o homem nem sabia que o Kuleshov ia colocar essas imagens. Ele apenas olhou para a câmera. E aí isso começou a mostrar as possibilidades da montagem. Começou a mostrar que quando a gente coloca um plano e depois coloca outro plano ali com outro contexto, se a gente une os dois, a gente consegue criar uma mensagem, criar um significado para o que a gente quer transmitir. Então, por
por isso que o cinema soviético contribuiu muito com a linguagem cinematográfica, não só o Kuleshov, mas outros cineastas também da época. E aí nós temos o surgimento do mercado cinematográfico. Quando o cinema começa a se entender enquanto arte, quando o cinema começa a criar realmente uma linguagem, ele começa a virar uma indústria, começa a virar mesmo um mercado, porque os exibidores, os distribuidores, os cineastas começaram a perceber que poderiam lucrar com aquilo ali, poderiam ganhar dinheiro exibindo filmes, poderiam ganhar dinheiro produzindo filmes. E claro que com o tempo isso foi fazendo com que essa indústria fosse crescendo. Então o cinema foi visto como essa potência mesmo para atingir vários públicos, para atingir uma massa de pessoas. Isso fez com que se levasse determinados filmes a novos espaços, né, ao redor do mundo todo, para que as pessoas pudessem pagar um ingresso para assistir aquele filme. E aí surgem os grandes estúdios, porque esses estúdios eles começaram a ver, né, as pessoas que investiram nesses estúdios, elas começaram a perceber a possibilidade de realmente ganhar dinheiro com isso. Então começam a surgir grandes companhias, né, como a Pathé Frères, que foi muito importante, que uma companhia que produziu vários filmes nos primeiros anos do cinema. A gente tem a Star Film, do Georges Méliès, aquele cineasta que eu falei para você, que trabalha com as trucagens. Depois a gente tem o surgimento da Universal Pictures, da Paramount, da 20th Century Fox, da Metro-Goldwyn-Mayer, que no caso aqui é a MGM, aquela que logo quando você começa a assistir aparece o leão rugindo, acho que todo mundo já viu alguma vez na vida. Essas companhias, essas produtoras, elas vão realmente crescendo muito ao longo do século, ao longo das décadas, porque elas vão conquistando espaço. O cinema vai se tornando esse marco que em tão pouco tempo, em coisa assim de 20 a 30 anos, começa a se desenvolver, a crescer tanto, que por isso faz com que surjam essas novas companhias, né? Essas não só produtoras, mas exibidoras, ou seja, empresas que exibem filmes, que fazem esses filmes chegarem a outros públicos, a outros espaços, as distribuidoras que são responsáveis por fazer toda a distribuição dos filmes, e surge também Hollywood, que eu acho que todo mundo conhece. Hollywood vai surgir num contexto em que as indústrias ali, a indústria americana de cinema, ela estava começando a pensar em novas possibilidades para produzir, em ir para um lugar em que eles pudessem ter mais acesso a cenários diferenciados, a um local que tivesse realmente assim, uma ampla gama de opções para fazer as filmagens. E eles perceberam lá no distrito de Hollywood, em Los Angeles, eles perceberam essa possibilidade. E aí muitas indústrias foram para lá, muitas companhias foram para lá, e então aquilo ali se tornou um epicentro do cinema norte-americano com o passar do tempo, que é a Hollywood que a gente conhece hoje e que faz tantos filmes de sucesso comercial aí ao longo dos anos. E a partir de todo esse surgimento dessas companhias, dessas indústrias, o cinema se torna esse mercado, se torna esse mercado que inclusive ainda está em ascensão. Então, recapitulando essa aula aqui, o cinema foi surgindo por conta de várias influências antes dele ali, como, por exemplo, os brinquedos ópticos, os vários experimentos e tentativas que eram feitos não só na Europa, mas em várias partes do globo também. Os irmãos Lumière são considerados os principais criadores porque eles realizaram o que a gente conhece hoje como o espetáculo cinematográfico, que é aquele momento de todo mundo estar junto numa sala de cinema assistindo um filme, né? Então, por isso que isso se atribui a eles e porque eles conseguiram fazer com que o cinematógrafo fosse amplamente comercializado pelo mundo. E aí nos primeiros anos do cinema, lembrando que a câmera ficava parada, só que depois isso foi mudando porque alguns cineastas inquietos com essa câmera parada começaram a criar os planos audiovisuais, começaram a mover essa câmera, trazendo uma narrativa e trazendo uma linguagem, fundando uma linguagem. Essa linguagem ela vai nascer a partir desses movimentos de câmera e vai nascer a partir da montagem. Lembra do efeito Kuleshov, que se a gente coloca dois planos diferentes, um ao lado do outro na edição, eles podem gerar um outro significado? Pois é, por isso que a montagem contribuiu muito com o desenvolvimento da linguagem também.
E a montagem soviética tem essa grande contribuição com a linguagem cinematográfica, como nós vimos aqui, e ao adquirir essa linguagem, o cinema acabou que se transformou em uma potente indústria, fazendo surgir várias companhias, fazendo surgir Hollywood, Bollywood também, que é, digamos que a Hollywood da Índia, e várias outras indústrias de vários países que foram fazendo com que o cinema se tornasse essa arte e essa indústria que a gente conhece hoje. Aqui eu deixo as referências da aula. Muito obrigado.